Boa tarde a todos. Primeiro, antes de mais nada, é muito bom estar aqui de novo, né? O bom filho a casa torna. Me graduei exatamente aqui nesse auditório, né? E é sempre uma honra poder voltar ao FMG, principalmente num evento como esse. Eu fui aluno do Pinote na disciplina de Mecânica de Fluidos, e hoje, trabalhando em aeronáutica, né, mecânica de fluidos é basicamente o assunto que eu mais me envolvo no dia a dia. Um outro assunto é o assunto de redes neurais, que eu vou apresentar para vocês aqui. Então, como esse tema é um tema que causa até chama bastante atenção, né? Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês antes. Quem já leu um pouco mais a fundo sobre esse assunto? Levanta a mão, por favor. Certo. Obrigado, gente. Então, vamos lá. A gente vai falar aqui hoje sobre fundamentos, técnicas de aprendizado, os tipos de rede neural e aplicação e implicações do uso desse tipo de tecnologia, né? A gente vai passar por todos esses assuntos e, à medida que a gente for avançando, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem usar esse link para poder mandar. Então, assim, a ideia não é reduzir a iteração no final, né? Isso é só para aquela galera que é um pouco mais tímida, ou então para quem estiver acompanhando a gente pela internet. Acessando o link aí, bit.do/redesneurais2019, aí você consegue mandar a pergunta lá, e aí, no fim, eu vou ver as perguntas da plateia e também vou dar uma olhada ali, as perguntas que o pessoal possa ter enviado, né? Então, vamos lá. Por que redes neurais, né? Começar com um vídeo, que acho que um vídeo é muito mais didático. Esse robô é um robô que chama Atlas, de uma empresa que chama Boston Dynamics, que fica em Boston, Estados Unidos. Vocês podem ver que eles conseguem fazer bastante coisa, né? Então, eles já avançaram bastante, né? Já conseguem reproduzir bem os membros do corpo humano e o controle deles, né? Controle de centro de gravidade, que é um controle sensível que a gente tem, isso já está tudo ali no produto deles, né? Para ser bem sincero, acho que se eu pedisse para todo mundo aqui tentar reproduzir o que aquele robô fez, poucos conseguiriam fazer, e eu seria um dos muitos que não conseguiria, né? Então, para vocês verem a que ponto que esse assunto já está chegando. Mas por que a gente estuda isso, né? Porque quando tiver uma guerra, homens e máquinas, eu quero estar preparado. Ou então porque eu quero ser legal igual o Homem de Ferro e ter lá um Jarvis, que é inteligência artificial. Ou então eu quero colocar no meu artigo uma figura como essa aqui. Já pensou colocar no artigo uma figura complexa pra caramba? Ou então porque eu trabalho numa indústria e essa indústria ela tem no ciclo de vida do produto dela uma série de informações que hoje eu não consigo aproveitar todas essas informações. Então eu poderia usar esse tipo de estrutura de dados, né, de estratégia para poder entender melhor. Ou então, porque, cara, até no meu dia a dia, Facebook, quando eu abro lá, o Facebook já está reconhecendo as fotos melhor do que eu, né? Bati uma foto quando eu era criança, com não sei quem lá, aí esse não sei quem postou, o Facebook já sugeriu marcar Caio no meu rosto de criança, né? Então, o Facebook já está super avançado. Mas tudo isso, gente, na verdade, são aplicações, né? Não é a causa raiz, não é o motivo raiz, né? A verdade é que a gente precisa ir para esse tipo... com certeza, aplicações em biotecnologia, e a gente precisa para esse tipo de estratégia quando a gente começa a ter problemas que são complexos demais para se estruturar num algoritmo na forma como usualmente se faz. Esse é um dos principais motivos para se usar redes neurais. Então, vamos entender melhor isso, né? A gente tem dois paradigmas que a gente pode tratar de forma geral, assim, sendo bem simplista. Um deles ele é chamado de mais conhecido como Open Box, mas também pode ser White Box ou Glass Box, e o outro Black Box, né? O primeiro, você conhece todos os mecanismos internos que estão
ocorrendo ali. E você vai analisar o comportamento desse sistema com base no conhecimento que você tem dele. Então, aqui eu coloquei um avião, aqui embaixo, e aí é o diagrama de corpo livre, né? A gente coloca ali, monta o sistema, coloca todas as forças atuando e avalia conforme o objetivo que você quer para a análise que está sendo feita. Então, esse tipo de análise, você já conhece tudo que está ali e você consegue modelar, com base na física, tudo o que está acontecendo. A estratégia por black box ela é um pouquinho diferente. A estratégia black box ela parte do princípio que ali dentro é tão complexo que você não consegue modelar com um nível de detalhe adequado tudo o que você precisa para considerar seus efeitos. Então, você olha para os inputs, é uma estratégia como essa que está aqui mesmo, você olha para os inputs, esses inputs vão gerar um certo output por alguma coisa que está ali dentro, e aí, estudando essa entrada e saída, você consegue elaborar modelos com isso. Esse tipo de estratégia é chamada de estratégia black box. Eu vou exemplificar um pouquinho melhor isso, né? Eu vou pedir para um voluntário na plateia aqui levantar em voz audível, ler esse texto que está ali no cantinho. Eu sei que dá um nervoso essa hora, assim, mas pode ficar tranquilo. Eu não vou pedir nada além disso. É simplesmente levantar e ler esse texto. Um voluntário, por favor. Por favor. Galera do Fórmula. Pode ser. Ué. Não, Douglas, deixa o pessoal do Fórmula lá, você fala muito já. Nesse Dia Mundial da Voz, utilizemo-lo lá para algo de positivo, de útil e não à toa, só para não estarmos calados, porque a voz é um dom precioso, vamos tratá-la como tal. Cara, você foi tão bem que eu vou pedir para você esperar e ler mais esse aqui também. Acho que não precisa de microfone, pode... Como funciona o nosso cérebro? De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problemas. Isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Gente, uma salva de palmas, por favor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tinha visto ali no Dia Mundial a letra M? Você já tinha visto um M daquele antes? E isso, gente, assim, nós pegamos uns caras mais inteligentes da plateia, mas assim, o cérebro humano ele tem essa capacidade. E é muito difícil você programar isso. Quando você ensina para uma rede neural o que é um A, você tem que colocar vários As na frente dela para ela poder aprender o que é um A, e quando vê um A, ela conseguir classificar um. O cérebro humano, olha que incrível, e são coisas que fazem parte do nosso dia a dia e a gente nem observa. Não importa o quão feia a letra é, mais ou menos, né? Assim, mas a letra pode ser muito diferente daquilo que você já viu na sua vida inteira, e você consegue interpretar, falar que aquilo é um A, um I, um M, um N, e mais do que isso, a palavra em si, ela pode estar embolada, né? Assim, as letras permanecem as mesmas, a primeira e última permanecem no lugar certo, e as do meio emboladas, que ainda assim a gente é capaz de entender o que a gente está lendo. Esse texto com as letras emboladas ele é relativamente antigo na internet, né? Provavelmente alguns de vocês já viram. Agora, olha para esse texto pensando da seguinte forma: e se eu fosse programar um algoritmo para poder fazer essa mesma tarefa? Como que eu ia falar lá para esse algoritmo que eu estou programando, fazer uma linguagem de programação tradicional lá, né, o algoritmo estruturado e tudo mais, que o A é um A, independente do tipo de A que chegue, e que as palavras elas têm que fazer sentido, mas elas podem ser interpretadas só olhando a primeira e a última, e com isso buscar um banco de dados de palavras, fazer um matching. Entenderam? Se a gente for pensar o como fazer isso, o cérebro ele faz uma série de atividades que elas são complexas, que fazem parte do nosso dia a dia,
e que ele lida muito bem com isso, mas que são extremamente difíceis da gente colocar, recriar isso. Então, aí é que entra esse tipo de tecnologia que a gente está discutindo. Essa outra imagem, ela também fala muita coisa, certo? Então, aqui um algoritmo de reconhecimento de imagem foi rodado, e ele foi identificando os elementos, marcando com os quadrados em volta, e colocou um número que indica a probabilidade dele acertar a classificação que ele deu. Então, se vocês olharem ali, no canto superior esquerdo, tem uma pessoa de camisa roxa, eu acho, e com a probabilidade de 99,8% para poder, de que aquilo, de fato, é uma pessoa. É uma probabilidade bem alta. Agora, olha as cadeiras aqui do lado, que estão marcadas de rosa aqui, né? São 3 cadeiras. Tinha uma, essa aqui, que eu nem tinha visto que era uma cadeira quando eu olhei com essa imagem da primeira vez. A probabilidade deu menor, né? 64%, mas acertou bem. E a moto, né? A moto, a gente tem aqui uma moto numa posição, e a gente aqui tem motos em outras posições. Então, foi capaz de identificar a moto, mesmo as motos mesmo estando em posições bem diferentes umas das outras. Esse tipo de reconhecimento de imagem, se a gente fosse programar um algoritmo que faça isso, ia ser uma tarefa muito difícil, muito complexa, por isso que a gente usa uma estratégia que é um pouco diferente. Mas esse assunto não é tão novo quanto parece, gente. Olha só, começou em 1943. 1943, quanta coisa começou mais ou menos nessa época, e hoje já avançou bastante, né? O assunto redes neurais, ele teve uma época que ele ficou um pouco meio de lado na pesquisa, né? E aqui eu coloquei 43, né, mas tem gente que, inclusive, coloca datas anteriores, né, porque o primeiro marco, que é esse aqui, que é o cérebro eletrônico, ele, na verdade, que é basicamente a estrutura que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que eu vou mostrar para vocês, aliás, só que ela montada numa arquitetura elétrica, na verdade. Aí tem gente que ainda olha para isso e fala, não, mas para poder tentar mimetizar o funcionamento de um neurônio, tem que conhecer o neurônio antes. Então, essa linha do tempo ela poderia ir para o descobrimento da célula e por aí vai, né? Mas, de fato, o primeiro artigo no assunto foi em 1943. Em 57, vem a chegada do perceptron, que eu vou mostrar para vocês o que é isso. Em 60, que aí é o primeiro, de fato, é uma rede neural de um neurônio apenas. Só que em 69, eles esbarraram num problema, que essa rede neural de um neurônio apenas, ela não é capaz de fazer um monte de atividades, que eu vou explicar com mais detalhe, mas ele barrou num problema bem simples, que é reproduzir a lógica do ou exclusivo. Ela não conseguia fazer isso. E mais, quando eles publicaram isso, as pessoas que descobriram, eles falaram assim, pelos resultados que a gente tem, provavelmente a gente não consiga passar por esse problema, mesmo que a gente tiver uma rede que tenha mais neurônios. Isso trouxe para o campo de estudo um verdadeiro muro. Assim, acabou a grana, né? O pessoal não conseguia fazer mais pesquisa, não tinha mais interesse em andar no assunto. Então, foi só em 86 que conseguiram, de fato, achar um algoritmo para poder implementar uma rede com mais de um neurônio, com mais de uma camada. E aí, esse algoritmo mostrou que a predição estava muito pessimista, a predição anterior. E aí, o assunto começou a andar de novo. E aí, chegou até o ponto que nós estamos hoje, que é esse 2000XX, que hoje tem se estudado redes neurais que treinam redes neurais. Aí, galera, nossa, é agora, né? Homens e máquinas. Gente, o que é o neurônio biológico, então? O neurônio biológico é isso aqui, ó. Por que a gente tem que olhar para isso? Porque o neurônio matemático ele é inspirado nisso aqui, e ele é o nosso ponto de partida. Então, esses são os elementos que ele tem, dendritos, axônio, a bainha, a junção neuromuscular e a fibra. Assim, basicamente, o neurônio ele recebe impulsos, aqui são terminações, então ele recebe impulsos. Quando esses impulsos acumulam um certo diferencial de potencial, ele deixa passar, então ele emite um pulso. Então, ele recebe vários, em determinada condição, ele emite um pulso. Esse axônio, que é esse pedacinho aqui, dependendo, ele pode ser até muito longo, né? Da ordem de, por exemplo, 1 metro, sabe? Porque, de fato, sai da região da sua cabeça e você tem músculos na perna, por exemplo, né? E
E aí, quando o neurônio ele emite o pulso, é um comportamento relativamente binário. Quando ele emite um pulso, tem contração ou não. Então, tem músculos que fazem movimento de extensão, músculos de contração, e todo esse conjunto de um neurônio influenciando o outro é a forma como o seu corpo funciona. Complexo pra caramba, né? É verdade, esse negócio não é um assunto trivial. Então, esse passo de pegar o neurônio biológico e usar ele para fazer um modelo matemático, ele foi um passo difícil de ser vencido. E aí o neurônio matemático já é muito mais feinho, né, gente? O neurônio matemático, ele tem, então, entradas, que são as variáveis, ele tem os pesos, que são coeficientes, ele tem uma região aqui, que é um somatório, que vai ser o produto da entrada vezes o peso, mais o produto da entrada de baixo vezes o peso, e por aí vai. Ele também tem um bias, que é uma entrada com um valor 1, que esse aqui tem um efeito de transladar a curva, né? Então, você está somando uma constante, a equação. Aí, tudo isso é somado. Quando tudo isso é somado, isso resulta num número. Esse número ele passa numa função de ativação, que é uma função que vai caracterizar se o neurônio está ativo ou o neurônio não está ativo. Essa função ela reproduz aquele comportamento do neurônio biológico de ir recebendo vários impulsos, várias sinapses, e aí sim, no momento adequado, emitir o dela. Então, essa função de ativação ela tem essa tarefa. O que é essa função de ativação? Essa função de ativação o neurônio, de fato, é o que está nessa caixa verde. A função de ativação é uma função matemática, como estas aqui. Estas são as mais usadas. Ela pode ser a degrau, linear, logística ou tangente hiperbólica. E ela tem a responsabilidade de fazer esse efeito tudo ou nada, né? Ou não manda nada, ou então, a partir de um certo valor, manda o pulso, e o pulso com um valor constante, sinal conhecido, com característica de funcionamento bem parecida com o neurônio biológico. Essas duas funções, hiperbólica, tangente hiperbólica e logística, elas são chamadas funções sigmoidais, né? São funções, o sigmoidal é porque ela tem esse formato de S, e a única diferença entre elas é que uma funciona entre o range 0 e 1, e outra funciona entre -1 e +1. É um ajuste de range apenas, elas são bem parecidas, na verdade. E essas funções elas são usadas na saída do neurônio justamente para poder identificar ele como ativo ou inativo, né? É lógico que esse assunto tem uma série de complexidades matemáticas. Aqui, a minha intenção aqui é trazer para vocês um approach mais conceitual, né? O próprio algoritmo de treinamento da rede neural ele é bem complexo. Então, assim, vocês têm, inclusive, acesso lá pelo formulário que eu coloquei, se vocês quiserem fazer perguntas mais específicas do ponto de vista de demonstração matemática, né? Assim, é super importante. Eu fiz uma disciplina que chama Neurocomputação, lá no INPE, né? Disciplina deu trabalho demais, aprendi muito, mas só para vocês terem ideia, foi um semestre estudando o assunto, resolvendo exercício em casa, programando algoritmo de aprendizado em casa. Então, como aqui o tempo é curtíssimo, 1 hora, a ideia é despertar o interesse de vocês para o assunto, e aí, quem quiser, depois, as áreas de aplicação são diversas, né? Aprendizado. Então, como que ele aprende, né? A gente tem 4 principais tipos de aprendizado: supervisionado, não supervisionado, o reforço e o dentre outros, né? O dentre outros, com certeza, é mais de um tipo de aprendizado, e eles vão mesclando. Por exemplo, tem um que chama semi-supervisionado, que ele pega uma característica de um e uma de outro e vai mesclando, mas o tripé, o básico aqui, são esse supervisionado, não supervisionado e reforço, que são os que eu vou mostrar para vocês. Aprendizado supervisionado. Qual é o conceito? Existe uma referência para o aprendizado. Gente, é igual a tabuada, né? Você chegava, todos vocês estudaram lá a tabuada, aí você via 10 vezes 4, 40, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18. Então, você estudava isso em casa, chegava na prova, ou seja, você tem sua referência, você chega na prova, está lá, 2,5 vezes 3,47, né? Você chega na prova e faz a prova com base na tabuada. E aí você teve uma referência para o seu aprendizado para te falar o que é certo e errado. É isso que essa tabuada está fazendo. Aqui ela está te mostrando o que é certo. E aí, com isso, você aprendeu o que é certo. Esse é um tipo de aprendizado.
Pô, Caio, mas muito básico, um exemplo de tabuada. Aqui, um amigo nosso aí na engenharia, regressão linear, né? É uma metodologia que todos nós estudamos, métodos mínimos quadrados. Então, você tem todas as pontinhas azuis aqui, é o que você observou, experimentalmente você obteve. A linha vermelha é o modelo que você ajustou com base nos experimentos. E isso aqui é um tipo de aprendizado supervisionado. Então, você tem valores que são os valores medidos, que você conhece, que você viu, e a linha é o modelo que você ajustou. Aprendizado não supervisionado. O não supervisionado, ele parte do princípio que não existe uma referência. É o contrário do anterior. Então, a taxonomia é um exemplo perfeito para a gente entender isso. A gente divide os animais de acordo com a taxonomia, né, e não existe uma referência assim, falando aquilo é um tigre, aquilo é um leão, ou isso é um mamífero, se for agrupando. Né? A gente mesmo olhou as características, aprendeu e agrupou as características semelhantes. Isso é um tipo de aprendizado não supervisionado. Reforço. Se o resultado for satisfatório, há um reforço. Se não for satisfatório, há uma penalização. Esse experimento é um experimento relativamente conhecido. Eu acho que são um macaco prego, tá? Assim, mas tem 2 macaquinhos aí, um do lado do outro. E aí eles primeiro colocaram, eles dão uma pedrinha, se o macaquinho devolver a pedrinha, eles dão um pedacinho de pepino. E aí colocaram 2 macaquinhos um do lado do outro, e eles fizeram essa atividade repetitivamente. Com o outro macaquinho, ele fez a mesma coisa, só que dando, ao invés de pepino, dando uva. E eles fizeram várias vezes a atividade repetidamente, ou seja, 2 de pepino e 2 macaquinhos de uva. E aí, o que eles fizeram? Pegaram um macaquinho de pepino, colocaram do lado de um macaquinho de uva. E o resultado do teste é esse vídeo. Ou deveria ser, né? Ah, está passando aí. Aqui para mim não estava. Não. Aí ele deu o pepino para o macaco. E ele tinha visto o da uva. Revoltante, né, gente? Aí ele deu uma uvinha para o outro do lado, botou a pedrinha, pegou a pedra, bateu contra a parede, quero uva, não quero pedra. Aí deu outro pepino, ele nem colocou na boca dessa vez. Gente, o objetivo do teste era sobre o comportamento humano e sobre a questão do pagamento desigual para uma mesma atividade, né? Mas aqui eu trouxe para vocês para a gente ver o que é aprendizado por reforço. Olha como que o macaco aprendeu rápido. E esse é um tipo de aprendizado que a gente usa para redes neurais também. Olha só, gente, quantas redes temos? É muita rede. Então, assim, naturalmente, eu separei algumas para mostrar para vocês aqui. De novo, quem se interessar pelo assunto, é um mundo de possibilidades para você trabalhar. Eu vou mostrar para vocês a que faz mais sentido do ponto de vista de aplicação da engenharia. A primeira de todas é o perceptron, que é basicamente o neurônio que eu já mostrei para vocês. Então, ele é uma rede de um neurônio só, e ele é capaz de classificar padrões linearmente separáveis, que é isso aqui, né? Se você, através de uma linha, consegue separar um grupo, então você é capaz de... Você pode usar o Perceptron para fazer esse tipo de classificação. E ele treina através do aprendizado supervisionado. Se a gente aumenta um pouquinho o nível de complexidade, aí a gente vai para a rede que a gente chama de MLP, que é Multilayer Perceptron, e ela já tem várias camadas. Cada bolinha dessa aqui representa um neurônio daquele. Ela tem essa estrutura das camadas de input, nesse desenho, 2 camadas ocultas e uma camada de saída. Se você usa uma camada oculta, você consegue aproximar praticamente todas as funções contínuas. Se você usa 2 camadas ocultas, você consegue aproximar praticamente todas as funções matemáticas, sejam elas contínuas ou não.
e o treinamento dela é feito através de um algoritmo que chama backpropagation, que foi o que voltou, que eu estava comentando mais cedo, que fez o assunto voltar à tona, né? Então, pensem só, né? Ele é feito, o treinamento de dados desse tipo de rede é assim: você pega um dado conhecido, aplica na rede e ele vai gerar uma resposta qualquer, porque os pesos inicializam com valores randômicos. Vai gerar uma resposta qualquer. Você pega essa resposta, como você conhece a resposta, você compara, calcula um erro e sai desdobrando esse erro para cada um dos pesos e, com isso, ajusta o valor da rede. O difícil é justamente montar esse algoritmo. Existe um outro tipo de rede, que é ser bastante utilizado para reconhecimento de imagem, que é a Self-Organized Map, que é a SOM, e ela tem um número fixo de neurônios, é uma malha, que você joga ela, basicamente você joga ela num grupo, em cima de um grupo num conjunto de dados, e ela se adapta àqueles dados. Isso é um tipo de treinamento não supervisionado para essa rede. Então, aqui nesse exemplo, eu vou mostrar para vocês um treinamento de uma delas. A linha azul são vários neurônios, um do lado do outro, né, que dá essa aparência de linha, e os pontos vermelhos é o que ela quer representar. E aí, depois de uma certa quantidade de iterações, ela vai e adquire o aspecto do grupo que ela está treinando. Então, se ela começa com 100 neurônios, ela vai espalhar esses 100 neurônios de forma a cobrir o grupo que você está treinando. Se ela começa com 200, ela vai com 200 e por aí vai. Então, ela não acrescenta ou remove neurônios. Isso é característica da próxima rede, que é a Growing Neural Gas, a GNG, que ela faz exatamente o que está nessa figura aí, né? Então, ela começa com poucos neurônios. Perdi o laser. Ela está com poucos neurônios e ela vai aumentando a quantidade de forma a representar o conjunto. Nesse exemplo, o conjunto azul é o conjunto a ser treinado. Então, ela representa uma evolução do anterior, também é para treinamento não supervisionado. Esse cara aqui, ele pegou uma foto dele e botou uma rede para treinar, então, só para vocês verem como que é o treinamento, né? Ela vai acrescentando neurônios e representando, nesse caso, os pontos azuis que formam a imagem da pessoa, né? É uma rede muito utilizada também no reconhecimento de imagem, né? E, com isso, eles conseguem colocar, por exemplo, em aeroportos, identificar se algum fugitivo ou coisa assim está passando naquele aeroporto através da análise de imagens, né? Bom, quando usar, então, né? Não existe uma regra geral, cada problema tem que ser analisado com o seu respectivo contexto, né? Mas bons indicativos de quando usar problemas complexos é um bom indicativo. Se você tem restrições de memória ou capacidade de processamento, e se você precisa de uma resposta rápida, né? Aplicações em tempo real. Esses todos são bons aplicativos, são bons indicativos que você pode resolver o problema usando uma rede neural. Naturalmente, se for um problema simples, por exemplo, você tem que calcular uma média, você não vai usar uma rede neural para isso, por mais que isso fique bonito na capa do artigo lá, entendeu? Tem que ser pensado de forma adequada, porque a desvantagem desse tipo de estratégia é que o treinamento de redes neurais, dependendo da aplicação que você vai fazer, ele é um treinamento mais longo. Deixa eu trazer um exemplo para vocês aqui de uso de redes neurais. Isso aqui é uma categoria do Fórmula que está aparecendo na Alemanha, Fórmula Student. Esse vídeo, se eu não me engano, ele é de 2017, não é um vídeo novo. A equipe, baseado nos sensores, que o carro vai, nas entradas dos sensores, ela usa um algoritmo genético para ir testando pesos e montando. Se vocês verem aqui do lado, ela vai olhando várias trajetórias, né? E vai escolhendo a ótima, até que ela aprende o trajeto. Aí, ó. Vocês viram que pegou um cone, né? Como é que está o tempo?
Bom, e isso não é muito diferente dos carros autônomos que estão aparecendo aí no mercado hoje, né? Mas nem tudo são flores, certo, pessoal? Então, quais são as implicações disso? Eu coloquei em verde ali o nome da empresa que fabrica esse tipo de carro, né, gente? Eu não vou colocar assim o nome da empresa, que ninguém sabe qual seria uma empresa dos Estados Unidos que está fazendo carro elétrico, né? Ninguém saberia. Mas esses carros hoje eles têm uma função que, gente, na boa, é fantástico assim, o que eles estão fazendo. Imagina a complexidade do trânsito. Uma pessoa pode atravessar a rua a qualquer momento, você tem que reconhecer as placas, a sinalização no chão. No Brasil nem tem sinalização no chão direito, imagina o desafio que é isso. Buraco, entendeu? Faixa de pedestre. Esse tipo de coisa é um desafio enorme. Você fazer um produto que funcione no trânsito e que funcione em qualquer trânsito. Não sei se vocês já repararam, né? As placas não são as mesmas na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Existe diferença entre elas, né? Então, assim, é um desafio enorme. E eles estão fazendo um excelente progresso. A Google também está trabalhando nesse assunto. Para vocês terem ideia, aquela funcionalidade do Google que você consegue... Me esqueci o nome agora, que você consegue ver como se estivesse em frente ao local, você vai dando zoom no Maps, assim, Street View. Essa funcionalidade, em algumas cidades, ela já foi totalmente... as fotos são totalmente tiradas por carros autônomos. O carro vai sozinho lá. Fica uma pessoa dentro, mas não fica dirigindo o carro, ele fica só olhando, porque o piloto automático ele é um apoio para o piloto. E quais são as implicações, de fato, gente? Assim, é aquele papo da caixa preta que eu falei lá no começo, né? A caixa preta ela não te mostra o mecanismo interno. Então, você consegue reproduzir, saber os pesos da rede que está ali dentro, refazer os cálculos, pegar os dados do acidente, levar para a empresa, fazer uma análise lá, reproduzir em simulação tudo o que aconteceu, mas você não consegue ter uma lógica tátil assim que a gente usa, sabe? Do tipo, por que exatamente ele escolheu bater num poste ou bater num poste colocando em risco a vida do motorista ou atropelar uma criança que estava atravessando a rua? E esse tipo de informação faz muita diferença, principalmente em processo judicial, né? E isso, de certa forma, de certa forma, direciona como as lições aprendidas para essa área são montadas, né? Então, existe um desafio a mais no sentido de conseguir interpretar exatamente o que está acontecendo, já que não existe uma lógica lá falando assim, se opção A, faça isso, se opção B, faça aquilo. Porque dentro não tem. O que tem é aquilo que eu mostrei para vocês, um conjunto de pesos e um conjunto de redes neurais. Então, se precisar, por exemplo, melhorar alguma coisa, esse primeiro acidente aqui, o carro não identificou um caminhão e ele entrou embaixo do caminhão, assim, na verdade, o que arrancou a parte de cima, foi um acidente fatal, né? E a rede não conseguiu identificar por uma questão de visibilidade, assim, a iluminação do sol, a cor do caminhão, pela imagem que ela teve, ela não conseguiu identificar. Coisas que, inclusive, o ser humano teria dificuldade, o próprio piloto talvez poderia ter cometido o mesmo acidente. Aí, para você alterar esse comportamento, você vai ter que ir lá no conjunto de treinamento, pegar as fotos, acrescentar casos parecidos com esse, para aí ela poder ser capaz de interpretar. Então, tem uma implicação ao usar. Slide bônus, né? Homens versus máquinas. Esse assunto é meio talvez exagerado, né? Assim, comparação aqui entre cérebro humano e inteligência artificial, gente. Os pontos são casados. Cérebro humano, ele é melhor com poucos dados. A gente consegue extrapolar muito bem, certo? Coisas do tipo, né? Deixa eu ver. Se você sabe que uma coisa quente queima, vamos supor que você encostou num ferro de passar roupa e te queimou. Você não vai encostar numa panela quando ela está quente, porque você sabe que você queimou num ferro de passar roupa. É diferente, a gente abstrai, a gente consegue extrapolar conclusões. A panela não é um ferro de passar roupa, mas isso não é problema, você não vai botar a mão lá de qualquer jeito, entendeu? A inteligência artificial, pelo contrário, ela é melhor com um conjunto grande de dados. Se você tem um conjunto de grande de dados, que ele é bem comportado, é mensurável, está tudo certinho, então você pode simplesmente usar que a inteligência artificial tira de letra.
naturalmente, o cérebro humano melhora com a interação com seres humanos, inteligência artificial não interpretam, apenas classificam, né? Eles ganham de grandes campeões de xadrez, né, inteligência artificial, sem saber o que é xadrez, certo? Assim, é um raciocínio burro, né, assim, simples, né, no sentido de, dada essa configuração, se eu mexer essa posição, eu tenho maiores chances de ganhar. Mas não sabe o que é um cavalo, uma torre, e coisas do tipo. Eles não interpretam. Então, pensa de forma interativa o cérebro humano e, conceitualmente, e é capaz de inovar. Ficou a palavra cortada aí. E é capaz de inovar. Seguem regras. Não, simples assim. Processamento e saída são no cérebro humano. Inteligência artificial, entrada, processamento e saída. Trabalha com conceitos e categorias e, enquanto a inteligência artificial, é o paradigma binário. Pensamos, mas também somos criativos, empáticos e comunicativos. Gente, o que adianta conhecimento se você não conseguir comunicar? Simples assim. E já a inteligência artificial tem avançado bastante na área de reconhecimento de padrões, que é uma das áreas do pensamento humano. E aí eu deixo para vocês a pergunta, né? Afinal de contas, o que nos torna únicos? Né? Será que, no fundo, é fácil assim você derrubar o ser humano com base num algoritmo com todas essas características? Será que a gente é só isso ou mais do que isso? Muito obrigado.